Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje é a continuação da leitura do Evangelho de Jesus segundo João. E como sempre, no final, escolherei apenas um versículo para a gente fazer a reflexão e aplicar no nosso dia a dia. O Evangelho de João, capítulo 5, diz: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e a primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenho entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse: em verdade lhe digo que o Filho do Homem nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhe digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhe digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida,
e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá testemunho a respeito de mim. Sei que o seu testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa, iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem ouvir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem só de Deus? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, e quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 5. E o versículo que me chamou a atenção é o versículo 24, que diz: em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. No momento em que alguém aceita Jesus, ele já passa de um estado de morte para a vida. Não é necessário morrer para ter a vida eterna. Jesus nos confirma que ele já passa de um estado de morte para a vida eterna. Ou seja, a vida, ela está dentro de cada um de nós. Então nós, quando não aceitamos a Jesus, nós andamos em um estado espiritual de morte. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver em uma vida eterna junto com Jesus. Então, esse é o versículo de hoje de nossa reflexão. Se você quer ter a vida eterna junto com Jesus, aceite a Ele como seu Salvador. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo capítulo do Evangelho de João.